veio. Não veio notificação, deixa eu entrar aí no tempo. Tá na linha do tempo. Não tá, não veio notificação. Ainda está ao vivo, não? Não, assim, o meu já entrou na linha do tempo. Posso até ver aqui. O João está entrando. Bom, vamos continuar. Então vamos falar sobre a insuficiência dos modelos. Na recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, mantenha a distância de 1 metro dos outros. Faço uma pergunta. Que já caiu, agora já são 2 São 2 metros. metros. Ou seja, 2 metros. A capacidade de se medir com precisão. Não. A medida de precisão, por exemplo, uma pessoa já estava andando, né, aí passou uma pessoa, ele foi me cumprimentar, assim, mas correndo, deu uma tosse, né? Não é tosse a palavra assim, falou alto e ao mesmo tempo. Qual o tamanho daquele vocal dele para expelir um perdigoto? Não sei, porra. Enorme. Não sei. Depende da capacidade pulmonar que ele tem para jogar para fora o negócio. Bom, da capacidade, né, dele medir uma coisa por outra, nem com precisão, essa precisão nunca se alcançou. Ela é absolutamente inviável. Então o que houve aí foi realmente uma queda numa visão diminuída da realidade, realmente um fascínio hipnótico pelo infinito quantitativo. Agora Descartes acreditava que todo mundo dos corpos é tudo ilusório. Você só pega signos. Qual é a realidade? A realidade é um modelito aritmético, matemático, que eu construo. Quer dizer, o Sol que você está vendo é uma ilusão. Você está pegando um signo de Sol. Agora eu, mediante cálculos, faço um modelo do trajeto do Sol e digo, esta é a realidade. Só que este modelo poderia ser desenhado de bilhões de formas diferentes. Né? E ilimitadas formas diferentes, conforme o ponto de vista. Então, como é que você vai dizer, uma pergunta, então como é que você vai dizer que tudo aquilo que você vê é ilusão e só aquilo que você, René Descartes, inventou a realidade? Pois é. É uma coisa de uma estupidez fora do comum. E são estas ideias que têm determinado o curso da vida nos últimos séculos. Pior, você vê que tudo isso só sobra uma coisa, que é a eficácia de um modelito mecânico, considerado em si mesmo. Você inventa uma maquininha, diz que a maquininha é a verdadeira realidade, ela não é verdadeira realidade nenhuma, mas o fato é que ela em si funciona. Resultado: você está explicando o universo real pela maquininha, esquecendo-se que a maquininha é somente mais uma coisa que acontece dentro do mesmo universo real, dentro do qual você já estava lá. Então, qual é a tendência? É você viver num universo de maquininhas que você inventou e achar que aquilo é tudo. Você vai produzir um montão de maquininhas, elas são para você a realidade. Você esqueceu que todas as maquininhas estão dentro da realidade, que elas só funcionam porque elas estão dentro. Para a gente virar um robô não custa nessa ótica. Para você fazer assim, olha, quer ver? Você não extrai uma memória, você não coloca o que você anda fazendo tudo, você não coloca aí no pendrive, não é assim que você faz.
Então pega tudo isso que você fica produzindo, fica fazendo, guarda nisso, e de repente injeta isso no seu cérebro. Entendeu como é que é? Você pode criar, você como é que chama aqui? Um homem que é um robô, não, outro, mas não um nome nisso aí. Android. Um androide? Sim. Agora Android você no telefone. é um cara programado. Você tem uma memória extra. Ciborgue. Lembra como você tinha, às vezes, uma memória no computador? Era pequena, você acrescentava mais memória, né? Também a coisa, você acrescenta agora memória no seu... Pega uma pessoa que já está meio assim, meio lelé da cuca, bota umas memórias nela nova, né? Esse negócio de maquininha, eu me lembro. Não foi a primeira vez, mas foi uma das primeiras vezes que me chocou. Que eu tinha um amigo que eu fiz um curso de shiatsu, e ele é que me fazia. A gente trocava até shiatsu, mas ele era um profissional, tá certo? Aí teve uma vez que ele veio com uma maquininha cheia de fazia cores, fazia barulho. Eu disse, mas, cara, para que você quer esse negócio? Não, isso aqui eu vou atrair mais cliente, porque isso aí o pessoal gosta disso, coisa que encosta, que dá choque, que, pô, eu não sei, entendeu? Criou uma maquininha para aquilo, não servia para porra nenhuma, mas o cara atraía cliente com aquele negócio. Então as pessoas vivem encantadas com maquininha. Tem gente que corre, eu já vi isso, bota no braço, já viu como é que é? Fica medindo pulso, medindo temperatura, medindo, sei lá o que ele mede, até o nível de oxigenação. Agora está muito em moda ver qual é o nível de oxigênio que você tem. Aí você cria um monte de maquininha e você fica ali, dirigido pela maquininha. Você não está sentindo nada. Epa, mas peraí, ela está medindo isso aí, você está infartando. Não estou infartando porra, não está infartando, não, está mostrando. Que briga, hein, cara? Que briga. Então, como é que você vai dizer que tudo aquilo que você vê é ilusão? E só aquilo que você, René Descartes, inventou é realidade. Isso eu falei, né? Por exemplo, hoje em dia você tem modelos informáticos do cérebro. Faz-me rir, porque os modelos informáticos foram inventados por quem? Pelo cérebro. E não ao contrário. Então, longe de você explicar o cérebro pelos modelos informáticos, você deveria explicar o modelo informático pelo cérebro. Você tem uma inversão da realidade. Por isso que o Meixo Sama fala. Quem cuida das pessoas não é o homem, é Deus, é o infinito. Porque o cara vai dizer assim, não, mas eu não. A pessoa tem uma recuperação natural. Aquela recuperação natural, inclusive, pode ser ajudada. Pode. Você ministra jorei, você pode ajudar essa recuperação natural e mais rápido. Porque os empecilhos da recuperação natural para ela se dar mais rápido é por causa das máculas, das toxinas. Bom, você tem inversão de realidade? Tem. Agora, toda esta inversão se dá aonde? Dá-se dentro da própria realidade, na qual você continua existindo. Então, continua existindo o infinito. Continua existindo a presença divina, só que você não sabe de nada. Então, quem é ateu, agnóstico, não sabe de nada. E a exatidão, entre aspas, né? O funcionamento interno das maquininhas dá um grande reconforto, porque dá a sensação de saber alguma coisa. Isso é absolutamente ridículo. Só um parênteses aqui que eu tenho que contar. Tem um pai de um amigo meu, que eu não vou ficar falando o nome dele, mas ele deve estar, se estiver assistindo, ele sabe, né? Todo dia vai um camarada lá para tirar a pressão dele. O aparelho de pressão, ele está como se fosse assim, furado, entendeu? Mas o cara vai lá, vai com aquele aparelho de pressão, mede lá qualquer coisa, com deficiência, com não sei o quê, e o cara então se sente bem, ele está bem. Olha só, a maquininha domina ele, cara. Né? É o que eu chamo absolutamente ridícula a situação. Então,
É por isso que você produz cada vez mais maquininhas, e cada vez mais maquininhas melhores, e você fica cada vez mais o quê? Idiota. E veja, que é claro, daqui a pouco você não tem nem capacidade de saber o que você está sentindo, nem saber saber se você está bem ou não. Saber se você está bem vai depender do que a maquininha te disser. Não, não, o senhor está aí. O senhor está pensando que está bem, mas o senhor está aí com colesterol alto. Aí vai o Laí Ribeiro, faz uma outra medida do colesterol, aí o pessoal fica com raiva dele, porque diz ele não é cientista, ele está fazendo. Sim, vocês são. Ele está dando argumento por que a medida tem que ser feita daquela maneira. Vocês estão dando de outra, e daí? Não, mas isso é que pode acontecer, que as pessoas que têm maior nível de colesterol, pode acontecer isso, aquilo, aquilo. Cada um fica dando sua narrativa. Né? Mas o colesterol, é o que o Laí Ribeiro fala, é com muita procedência, acho que é a palavra. O que ele fala? Ah, por que você está dizendo que o colesterol, quando acontece isso, dá problema de infarto, dá não sei o quê? Não, Laí Ribeiro, o negócio é o seguinte, se você, olha só o que ele fala com procedência, né? Procedência. Ele fala o seguinte, toda hora que tem um incêndio, tem um bombeiro por perto. Logo, o bombeiro é responsável pelo incêndio. Porra, tá, entendeu isso aí? É a mesma coisa, tem colesterol, tem infarto. Aí você vai dizer que o colesterol é responsável pelo infarto. É o bombeiro. Não vai entrar muito por aí, senão vai entrar por outro caminho aí. E veja isto. E veja, isto é uma experiência comum, sempre que existe um aprimoramento técnico em qualquer setor, da indústria ou da vida humana. Chega a uma carga de máquinas melhores e instantaneamente a qualidade dos profissionais que lidam com ela diminui. Isto é inevitável, a gente tem cada vez mais máquinas melhores para ser manipuladas por pessoas cada vez mais burras. E o número de erros cresce formidavelmente. Eu tenho uma experiência para dar, eu estou com medo que fique mais alto, interrompendo, mas eu me lembro. Morando no Meia, isso deve fazer. Cacete. Vou chutar aqui, deve fazer, se não faz 20 anos, faz um pouco menos. De repente, eu que fazia muita. Escrevo muito e tal, de repente eu vejo um cara chega com uma máquina potente da Xerox, que ela fazia todo o trabalho. Tudo isso que você hoje existe, mas naquele tempo não existia. Entendeu como é que é? Fazia frente e verso, grampeava no final, fazia todo o processo. Era uma máquina espetacular. O cara parece que tinha sido mandado embora da Xerox, aí com dinheiro comprou essa máquina e botou lá no Meyer, que quase ninguém escreve nada, tá certo? Eu lá, o que eu fiz? Cheguei lá, pô, fiquei maravilhado com aquela coisa. Aí entreguei uma pequena coisa para ele fazer, ele fez. Aí na outra vez eu fiz uma coisa maior, de porra, agora o negócio eu tô feito aqui, né? Que é o que eu escrevo para burro. Cheguei lá, ele não estava lá, aí bom, entreguei para o profissional dele. Você busca daqui a pouco? Não, eu fico aqui para ver. Começou a dar tudo errado. Que era para casar um, depois tinha que ter dois, página 2, aí ficou com um com a página 5. Olha, foi uma confusão. Gastou folha para burro, não fez nada certo. O cara não sabia como fazer aquilo. Porque o cara não incompetente. Sabia operar a máquina. Não. Então, só uma prova que eu vi. Sabe o que aconteceu com ele? Fechou. Fechou. Não tinha gente qualificada para lidar com a coisa. Bom, por exemplo, no jornalismo. Isso foi outra coisa que é de conhecimento, né? Quando se fazia aquela composição em chumbo no linotipos, né?
Ele batia nas teclas, conforme batia a tecla, caiu um moldezinho com a letra, né? Quando completava uma linha, baixava o chumbo derretido e formava uma linha imitando aquelas letras, né? Aquelas letras ao contrário. Depois outra linha, outra linha, outra linha, assim montava as coisas para fazer a edição dos jornais. Daí você tirava uma prova daquilo, corrigia, devolvia para o linotipista e para cá. Letra errada, ele tinha que fazer a linha inteira de novo, hein? Você diz, mas é enormemente contraproducente. É. Só que depois de 100 anos de prática, a pessoa estava afiadíssima desse negócio. Daí você diz, vamos agora à composição fotográfica. Foi nos anos 60, mais ou menos. Ah, é um método aprimoradíssimo, maravilhoso. Dá para fazer muito mais jornal? O número de erros multiplicou formidavelmente. Você não tinha profissionais qualificados para aquilo. Mal você terminou de formar os profissionais, não, agora é pior não, é por computador. Então, se você olhar hoje qualquer jornal, tem muito mais erro de revisão do que tinha nos anos 50, 40. Este é um fenômeno universal. Quanto mais melhor os equipamentos, menos tempo você tem para formar as pessoas aptas a lidar com aquilo. E mal elas se tornam aptas para lidar com aquilo, já vem outro equipamento. Isto em qualquer setor da indústria. Você observa que isso acontece. Quer dizer, uma máquina nova, às vezes, é um flagelo. Porque vai levar 20 anos para você ter os profissionais classificados e quando estiverem qualificados já haverá outra máquina para a qual eles não estão qualificados. Chegou um ponto no ensino, não sei se vocês estão observando, eu acho que até o Piaget, né, eles viam o seguinte, você fica ensinando às pessoas tais coisas, tal isso, tal aquilo, né, aconteceu isso na história, não sei o que, na biologia, pá. Chegou a se conjecturar, eu acho que tentaram se pôr em prática, mas quem segue isso é reprovado. Por quê? Olha só. O que a gente tem que fazer é ensinar a pessoa a pensar. Claro, a pessoa não aprende muita coisa devia de ser aprendido. Entendeu? Aí vai para um concurso público, um concurso de vestibular, vão te cobrar aquelas perguntas. Quantas perguntas são assim? Você tem que saber. É aquela resposta. Pode botar múltipla escolha, qual você tem que escolher ela. E o cara que foi ensinado a pensar, ele vai ficar pensando, eventualmente até tentar descobrir, né? Vou exagerar aqui. Descobrir, por exemplo, porque não, eu sei que o teorema de Pitágoras é uma dessas respostas aqui. Mas eu não sei qual é, mas vou pensar assim, chegava-se que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, aí tal, e começava a demonstrar, daqui a pouco ele, pumba, demonstrou, mas aí acabou a prova. Ele não vai passar assim. O cara que sabe a resposta de pronto, sem saber, sem conhecer aquilo, mas sabe a resposta de pronto, ganha. O mundo está feito para os idiotas. Não é para quem pensa. Não é para quem tem mérito. É para quem tem o QI do quem indica. Bom, então esse fenômeno que eu estou descrevendo é só uma expressão pequena e de detalhe de um processo muito maior, que é o sujeito ficar hipnotizado com a maquininha que ele mesmo inventou. E achar que aquela maquininha é o verdadeiro modelo da realidade, é a verdadeira explicação da realidade. Isso significa que as explicações daí para diante visam a substituir a realidade. As explicações visam a substituir a realidade. Sabe o que eu estou falando, por exemplo?
Narrativa petista, É isso que eu ia falar. explicação petista. A explicação aí daí para diante visa substituir a realidade. Eu estou tratando da realidade, não é o tema nosso? Quando fala do coronavírus, qual é a realidade? Tem um monte de gente se chocando aí, mas qual É. é a realidade? Os petistas falam o tempo todo aí, agora estão defendendo a saúde das pessoas. Ih, que ótimo. Querem derrubar o Bolsonaro, né? Então defende. Se o Bolsonaro estivesse defendendo a saúde, eles iam defender a economia. Faz qualquer coisa. Não, e a questão mais engraçada assim disso tudo, né? Assim, o pico da doença em abril, agora o É, pico é em maio, o pico é em junho, o pico é em julho, a gente vai ficar em casa até o final do ano? Entendeu? fica Não uns dá, 10 anos gente. em casa, olha aí, que Não beleza. dá. Quer dizer, as pessoas não sabem, as coisas são desconhecidas, não tem dado de palpável, né, Sabe o que eles para estão você fazendo? conviver com as coisas, para você lidar com a coisa, e aí Eu vou pronto. explicar a vocês. Não tem segredo nenhum. Existe uma esfera aí, a Ana me deu aí o link, eu boto lá, da situação de todo o Todo mundo. mundo Tá certo? naquela Naquela hora. hora. Tudo bem. Você faz uma curvinha, né? Por exemplo, tal hora, né, você vê, tem tantos casos, depois tem tantos casos, no dia seguinte tem tantos casos. Você vai montando uma curva. Então, se a curva for subir, enquanto ela for subindo, não é só para um país, não. Você tem que fazer uma conta, isso tudo é coisa, é programações que a gente faz. Isso aí, quando eu estudei engenharia de sistema e computação, você é fácil procurar a otimização da coisa. O que você faz? Você vai fazer aquela curva das curvas existentes e você vai vendo que vai se estabilizando. Estabilizando aquela curva, essa otimização. Chegou no ponto, pronto. É ali que está dizendo. Mas como é que eles vão poder falar alguma coisa, dar algum dado, se a cada momento pode mudar a situação? Porque se tivesse um comportamento único, era fácil de fazer uma previsão, entendeu? Mas a coisa é que cada país responde de uma maneira diferente. Então eles ficam aguardando essa curva. Então por que não faz o seguinte? Quer fazer uma coisa assim menor, para dar uma resposta mais rápida? Faz a curva apenas no Brasil, pô. Como é que é? Dá uma resposta no cenário brasileiro, dá uma resposta ali, vai, faz aquela curvinha ali. Se a gente fechasse o país, ainda seria melhor. Né? Eu sempre estou defendendo, defende, fecha esse país. Agora o que está mais em voga na mídia é que os outros países estão querendo tirar os seus cidadãos daqui. A Itália, a Suécia, a França, mandando todo mundo voltar para casa porque o negócio aqui vai ficar horroroso. Tá bom. Bom, não vou me perder, senão. É, é, quando você está aberto para a realidade universal, você sabe que o que quer que você diga, ou proponha, ou qualquer doutrina que você crie, qualquer ideia, qualquer modelo que você crie, não é senão um símbolo. Como um símbolo? Sim, um símbolo que aparece dentro do próprio curso da experiência real. Quer dizer, a realidade, a experiência se esclarece a si mesmo. E você sabe que aquele símbolo é provisório, precário, e que outra pessoa só entende aquele símbolo porque ela também está aberta para a totalidade ilimitada. Nós dois temos experiências ilimitadas e expressão limitada. Então você pega a minha expressão limitada, confronta com a sua experiência ilimitada, e você sabe do que eu estou falando, porque são pessoas conscientes, portanto, abertas para o conjunto da realidade. Agora, a partir do momento em que você confia que os modelinhos vão ter que abarcar a realidade, então, vamos supor que este aqui seja o modelinho, você tem que entrar no meu modelinho. Você não pode mais estar na realidade limitada. Você vai entender o meu modelinho se você entrar nele e o repetir servilmente. Então, os modelos não visam a iluminar parcialmente e simbolicamente uma realidade que as pessoas já conhecem. Já conhecem, mas não dominam. Conhecem, mas não abarcam porque elas estão dentro da realidade.
visa dar a impressão de que a realidade está dentro dele, de que ele a dominou, de que ele engoliu o mundo. Isto é de uma burrice limitada. Ilimitada? Limitada por quê? Porque o número de maquininhas e modelinhos e teorias também que você pode inventar é também ilimitado. É claro que o número de modelinhos e maquininhas tal se impugnam mutuamente, isso vai dar uma insegurança brutal, e daí vai começar a briga para ver qual é a maquininha que é melhor, qual é o modelinho que é melhor, o que é uma briga perfeitamente inútil. Agora, se você está aberto para a realidade limitada, você sabe que qualquer teoria ou qualquer modelinho que você conceba é sempre uma expressão simbólica de uma experiência ilimitada e que eu só entendo o que o sujeito está falando porque eu sei que ele tem uma experiência ilimitada igual à minha, porque nós estamos dentro da mesma realidade. Como dizia Heráclito, os homens acordados estão todos dentro do mesmo mundo. Quando eles dormem, entram no seu próprio mundo. Mas o que é esse seu próprio mundo? É um modelinho. Quer dizer, a proliferação de filosofias e de lógicas, etc., etc., é a mesma coisa que a proliferação de máquinas. Cada uma delas funciona, é claro que todas funcionam, elas são feitas para funcionar. Também, se não funcionasse, aí seria demais, não é verdade? Né? Ela funciona. Por quê? Porque ela está dentro da realidade, porque ela reflete algo da realidade. É só por causa disso. Bom, nesse aspecto até o marxismo funciona. Claro, há um aspecto da realidade que corresponde ao que o marxismo está falando. Então, aquilo colocado dentro de uma referência infinita fica perfeitamente adequado. Agora, quando ele se torna o universo, ele substitui o universo e diz: não, tudo só funciona assim e só assim. Aí ele se torna uma realidade. Né? Aí ele dá uma ideia como é que se faz, como é que se move a história, né? A história se move dessa maneira, você tem a questão do escravismo, passa para o feudalismo, depois você vai para o capitalismo, agora, inexoravelmente, você vai para o socialismo, e aí começam essas verdades. Mas não existe luta de classe? Claro que existe. Então existe o capitalismo, o socialismo, as classes sociais? Claro que existe, tudo isso existe. Agora, existir, isso é que é importante. Existir é uma coisa, ter importância é outra. Caramba! É. Assim como as maquininhas, o sujeito que inventou o abridor de garrafa, por exemplo, né, inventou algo que existe e funciona. Hein? Agora, ele quer dizer que o universo é um abridor de garrafa? É outra coisa, completamente diferente. É tão estúpido quanto dizer que o universo é um relógio, que também já foi dito, ou que é um computador, que também já foi dito. O universo é o universo. E dentro dele existe tudo isso e mais essas maquininhas. Não é isso? Mas maquininha, como é que é? Pensa que é? Maquininha é igual ao universo? Não, ela está dentro do universo. Está dentro do infinito. Nenhuma delas, dessas maquininhas é o universo. Cada uma dessas coisas é um microcosmo, portanto é um símbolo apenas. Isso quer dizer que é um poema, um soneto. É tão real quanto um computador. Ele é um modelo também. Então, os pontos falhos e cegos, como já falamos anteriormente, comentados, né, advêm sempre desse processo abstrativo, calma lá, desse processo de fechamento abstrativo. Porque a abstração nós temos que fazer, porque nós não temos outro pensamento. O pensamento é abstrato. Por que não um pensamento concreto? Porque pensamento concreto, sabe que só quem tem pensamento concreto é Deus. Deus pensa com coisas, nós pensamos com ideias. Ih, cacete. É. Ideias são o quê?
aspectos abstraídos da realidade. Só que sou eu que estou abstraindo da realidade, não é verdade? Ou você. Eu sei que eles, esses objetos que estão sendo abstraídos, não são a realidade. Como assim? Por exemplo, eu vou fazer um desenho de você. Eu meço daqui, meço de lá, né? Fiz um desenho. O que eu fiz? Abstração, não foi? Separei aspectos e montei. Agora, eu não posso dizer que esse desenho ficou mais real do que você, posso? Pois é o que os caras estão fazendo. A hora em que eles fazem um computador e dizem o cérebro humano é um computador, puxa, eu falo, não, o computador é um aspecto do cérebro humano. Quer dizer, falta o retorno da abstração. Quer dizer, você abstrai, eu digo, olha, depois você tem que voltar e lembrar que o que você desenhou não é a pessoa, é só um desenho da pessoa. Por isso que o último encontro que nós vamos ter amanhã, eu quero fazer esse retorno, para você enxergar a realidade. A gente voou muito. Hoje ninguém sabe mais do que está falando da realidade. O que é realidade? Então, quando criaram essas narrativas petistas, isso ainda complicou mais a história. Já estava complicado na filosofia. Quando caiu na mão como é que eu vou chamar? Desses idiotas, tipo Lula, aí o negócio complicou mais, que nem filósofo ele é um imbecil. E aí, comprando as pessoas, fazendo, dizendo que ele dizia era a realidade, olha só, puta que pariu, cara. Haja saco para aguentar um troço desse. Só idiota que aguenta, eu não aguento. Agora você pode entrar num processo auto-hipnótico. Você fica tão embevecido com aquilo que você mesmo inventou que você prefere aquilo à realidade. Tem muita gente que prefere muito mais as coisas. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Essa garotada toda que fica em cima do computador fazendo joguinho. Isso é a realidade? Não. Experimenta tirar esses computadores das mãos das pessoas. Eles vão ficar malucos. Não sabem mais o que fazer. Porque eles perderam o contato com a realidade, cara. A realidade é um elemento misterioso para ele, é uma coisa assim que causa medo para ele. Por quê? Olha só. Quem conhece os outros revela inteligência. Mas quem conhece a si mesmo revela ser um sábio. E a pessoa está com medo de saber quem é. Quem é esse cara? Acho que se o cara olhar para o espelho e dizer, mas quem é esse cara? Vai levar um susto. Entendeu? Isso é o mundo virtual, não é? Esse é o mundo virtual. Então você começa a viver no mundo virtual. É que isso aí você controla, não é isso? Não é assim? Você acha que controla. Porque nem aquilo você controla. Nem aquele pequeno você controla, porque as máquinas quebram, as teorias falham. E, sobretudo, existem outras teorias, e existem outras máquinas. Você mal acabou de inventar uma máquina, tem um sujeito que inventou uma melhor, ou pior, inventou uma pior, só que fez sucesso com ela. Não acontece isso? O cara fala uma porcaria e tem um sucesso. Isso na música, então, você vê uns montes. Cantor, você vê uns montes. Na arte, você vê muita coisa disso. Esse mundo da criação humana é somente mais um aspecto dentro da realidade infinita. Você só está dentro dele no sentido em que você está dentro desta sala. Você só está dentro desta sala porque existe, eu estou olhando aqui, porque existe essa rua. Essa rua só existe porque existe a cidade. Porque existe o país. Só existe o país porque existe o mundo. E assim por diante. Agora, você pode fazer de conta que somente esta sala existe. Pode.
e viver somente dentro dessa sala. Quantas pessoas fazem isso? É só você começar a contar o número de elementos que tem nessa sala, você não acaba mais. Primeiro a gente conta o quê? Os móveis. Depois você vai para o chão, os tacos no chão, você pode contar. Os tijolos que estão nessa parede, você pode contar. Né? Começamos a contar, vamos começar a contar coisas que as partículas, né, que tem aí dentro, aqui dentro, e dizemos, é um universo infinito. Isto é exatamente o inverso da realidade. Você perde a noção do infinito e a substitui pelo ilimitado quantitativo, que é sempre uma seção, um pedaço, uma seleção. E o que é que a ciência, por exemplo, faz? É um recorte da realidade. E as outras áreas de conhecimento? É um recorte da realidade. Quem está mais próximo da realidade de todas essas áreas de conhecimento? Te digo a você e vou dizer amanhã. É história. Aguarde amanhã. Então, o processo que você vê no século XX de proliferação de lógicas, de filosofias incomunicáveis, é o processo como acontece em qualquer outro setor industrial. O número de produtos é ilimitado e não significa absolutamente nada. E do ponto de vista cognitivo, não tem importância alguma. Mas por quê? Porque só uma coisa interessa: o conhecimento da realidade. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo ouvindo esse monte de gente falando que eles não buscam a realidade? Eles estão buscando poder através da política, um querendo derrubar o outro, cheio de informações falsas. Você acha que eu vou ficar entrando nesse setor? O que é que eu fiz com o negócio do coronavírus? Eu vou chamar de três, nem sei como é que eu não vou dizer, mas três coisas diferentes. Né? Um foi até um curso que eu dei, foram 13 aulas, se não me engano. Né? Dei depois respondendo a pergunta, e fiz esse último respondendo a pergunta sobre o coronavírus. Acabei, encerrei a questão. Não preciso fazer mais nada, não preciso escutar mais ninguém, entendeu? Porque o restante é tudo acidente, não é coisa essencial. Mas como é que você tem certeza? Por quê, rapaz? É o seguinte, eu tenho Meixo Sama como guia, como Messias, né? Então ele está lá em cima, que ele falar, pronto, para que eu vou perder tempo com o João Ninguém? Eu vou escutar o Lula? Tá maluco, cara. Tá maluco. Eu elimino com a maior facilidade. Tem uma mulher que foi escrever, eu escrevi uma coisa, ela foi começar a querer dizer que isso era um absurdo, que eu era isso, que eu era aquilo, que não sei o quê. O que é que eu fiz? Eu deletei. Não quero pessoa perto de mim assim. Por quê? Eu estou falando com o Meixo Sama. Ela está falando sobre mim, no fundo, ela está falando sobre o Meixo Sama. Então eu não quero uma pessoa dessa. Está distante de Meixo Sama, para que eu vou querer uma pessoa perto de mim assim? E principalmente pessoas de linha de. Tem pessoas que, nessa de ciências humanas, que são professores disso, daquilo, elas se julgam muito, que sabem muito. Sabem nada. Eles não estão distante da realidade. Eles foram consumidas pelo aquele universo comunista de boquinha, né, de fazer as teses só com aquelas biografias já montadas. É isso que vocês estão entregues, vocês não sabem disso. Aí começa a achar que eu sou de direita, olha só. Eu escrevi, não perde aí que eu já escrevi, eu tiro tudo logo quase que imediato. Escrevi aí. Eu estou dizendo, não sou de direita nem de esquerda, nem de centro, desse centro que está aí. Hoje eu posso me passar por direita. Amanhã, se a direita estiver no poder, eu vou me passar pela esquerda. E eu estou sofrendo o tempo todo porque eu quero equilíbrio, eu quero o princípio imparcial, eu quero o isonomê de Meixo Sama. Nem é doido, nem é ságio, nem é sojo. Nem é sojo, nem é dágio. Você misturou as palavras. Bom, mas
Eu venho a pergunta, por quê? Porque só uma coisa interessa, o conhecimento da realidade. E nós temos pouco tempo para obtê-lo, hein? Sabe por quê? Porque nós todos morremos. Agora, se você quiser ocupar o tempo todo fazendo modelitos, você vai morrer do mesmo jeito. E não é dentro do seu modelito, não, que você vai morrer. É dentro da realidade mesmo. Só que tem que, dentro da realidade mesmo, você tentou se aproximar do infinito, que é Deus. Você ficar dentro do seu modelito, meu amigo, você está dentro do seu próprio pensamento, porra. Eu acho que eu estou sendo muito assim, está demais, assim, é muito abstrato para a pessoa entender. Estou tentando me esforçar, entendeu? Mas a realidade é isso mesmo. O cara que dominar isso que eu estou falando, ele vai ter uma ideia das coisas completamente diferente. Quando alguém falar que aquilo é realidade, você vai ficar brincando, né? Então essa tendência, né, é uma pergunta, essa tendência ao caos é aumentar ainda mais, embora qualquer sujeito pode sair disso a qualquer momento, o que você acha? Aí eu faço a seguinte pergunta, mas para que o sujeito vai fazer isso? Ele pode me responder assim, porque ele está interessado na realidade, afinal de contas. Aí eu respondo, mas quem disse que ele está interessado na realidade? Aí a pessoa pergunta, mas o que é estar interessado na realidade? Estar interessado na realidade, olha só que bacana, aprecia. O que é quem está interessado na realidade? O que é buscar a verdade? Olha só, é você estar no meio de uma floresta ou de um deserto, sabendo que o perigo pode vir de qualquer lado. É estar dentro do ilimitado, é não ter segurança nenhuma, é estar inteiramente aberto aqui à totalidade. E isto, para as pessoas, é aterrorizante. Quer dizer, essa experiência do temor de Deus é aterrorizante demais para eles. Então eles inventam esses modelitos justamente para eles se enfiarem lá dentro e se sentir que estão seguros dentro da sua própria toca, que é o seu modelo. Mas quanto mais fazem isso, mais ficam com medo e tem que inventar outra maquininha e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Né? Eu não queria nem falar, mas já pensou se tivesse assim caminhando para a Terra um meteoro, por exemplo? Como é que as pessoas iam fazer? Qual é o modelo que ela é? Né? Elas iam criar um modelo para poder ter segurança daquilo. Pode ser que ele não caísse aqui perto, mas é o pânico que ia ser. Existem pessoas que perceberam isso que nós estamos falando aqui. Tem muitas pessoas que perceberam isso. O Karl Jaspers percebeu, Russell até certo ponto, porque também depois ele inventa um modelo de idealismo filosófico que é para encerrar todas as discussões. O Mário Ferreira tem coisas parecidas também. Também? Sim, porque ele inventar um macrosistema que vai encerrar todas as discussões. Eu falo, tudo isso está muito bonito, só que isso é outra máquina. Ou seja, é aquela crítica do Voegelin. Né? Voegelin. Esse pessoal se ocupa de ideias e não da realidade. Não interessa você fazer um modelo que abarque a realidade, interessa apenas, desde a posição em que você está, iluminar aquele setor da realidade que está no seu alcance e deixar aberta a perspectiva infinita em volta. É só isso que você precisa fazer. Você não precisa trocar a realidade por outra coisa. Mas como é que existem verdades que são universais, que independem do que eu acho ou do que você acha? Espera aí. Eu não acredito em proposições que sejam válidas em si mesmas. Proposições jamais são verdadeiras ou falsas. Só são verdadeiras as percepções. As proposições são símbolos de percepções. Como símbolos, elas não podem ser nem verdadeiras nem falsas. Ou seja, ou você percebe a realidade e, portanto, você percebe essa realidade como uma estrutura no centro da qual você está naquele momento, sabendo que outras pessoas são outros tantos infinitos centros potenciais daquilo, e você, desde onde você está,
entende o conjunto do que a rodeia em círculos cada vez mais abrangentes até o infinito. E você sabe o que está acontecendo, portanto, você não sabe. É isto que é verdade. Proposições verdadeiras, digo, faz-me rir. Uma proposição jamais pode ser verdadeira. Por exemplo, uma doutrina universalmente válida. Não existe nenhuma doutrina universalmente válida. A única coisa que é universalmente válida é a realidade. E a realidade é a doutrina de Deus. Ele fez a realidade e ela é verdadeira. O que nós dizemos são apenas símbolos. O camarada pode falar assim, o fato de você ter o senso comum em que as pessoas internamente sabem que uma coisa é certa ou errada, advém da percepção da realidade que cada um tem individualmente. Quando você condensa isso em uma doutrina, você já começou a errar. E a doutrina de Deus, que é a realidade que você falou ainda há pouco, quando Deus quer enunciar uma doutrina, ele a enuncia como está na Bíblia, de uma maneira tão obscura, olha só, que permite milhões de interpretações conforme a situação real. Quer dizer, aquilo só adquire sentido em face da situação real. Por exemplo, não matar. Não matar nunca. Nem quando o sujeito está lá, sei lá, estrangulando a menininha de 2 anos e você tem que matá-lo para impedir. Aí você não pode matar. Então este não matar só adquire sentido em função da situação real. Só existe uma verdade. Esta verdade é a realidade mesma, na sua totalidade. As proposições não podem ser verdadeiras nem falsas em si mesmas. Deus sabe disso. Tanto que ele só fez proposições que são interpretáveis assim. Agora, as pessoas não fazem. Mas Deus não faz leis universais? Não. Ele faz proposições universais adaptáveis, pluricência, de vários sentidos. Elas adquirem um sentido diferente em cada situação. Ele não faz uma que seja a mesma coisa para todas as situações. Deus não é idiota para fazer isso. A verdade final, Deus enuncia mediante a realidade. Esta é a verdade. Mas e os textos sagrados? Os textos sagrados são apenas um comentário que Deus fez a respeito dele mesmo. O comentário não substitui a realidade. A realidade é a primeira das revelações. É o maior dos textos sacros. Esse é irrevogável. E o resto? O resto é condicionado a isto. Você vai ler a Bíblia? Você vai interpretar a Bíblia conforme o quê? Conforme a realidade. Portanto, esse problema todo da moral que as pessoas colocam hoje, as pessoas religiosas ficam chocadas com o relativismo. Eu digo que o relativismo é inerente à vida. O que importa é você relativizar de maneira correta. Mas as leis da natureza fazem parte da natureza? Não. As leis da natureza são expressões que nós demos a certas regularidades parciais que nós observamos e temos a cara de pau de chamar de leis da natureza. A natureza é só um aspecto interno da realidade. Portanto, ela também é um símbolo da realidade. Se não existisse natureza nenhuma, se existisse somente um vazio espacial, a estrutura da realidade estaria lá, porque a estrutura da realidade, esta é a lei de Deus, isso é a vontade de Deus, essa é eterna, mas não são leis da natureza. Daqui a pouco você fala que as leis da natureza é tudo. Não. Se não existisse natureza, se existisse só esse cosmo vazio, estaria lá, a realidade é essa. Deus não assinou nenhum contrato com a natureza que ele tem que obedecer à natureza. Ele pode mudar a natureza. O que ele não pode mudar é ele mesmo. Quer dizer, existe uma estrutura metafísica da realidade. Esta é imutável. E, curiosamente, a essa estrutura metafísica nós temos acesso imediato pela nossa própria experiência, porque a experiência está dentro da realidade.
Com esse detalhe de que, além de experienciar a realidade como fazem os animais, nós podemos pensá-la e enunciá-la. Só que ou a pensamos e a enunciamos conforme o que ela diz, ou conforme o que nós dizemos. Se é conforme ela diz, eu sei o que quer que eu diga é apenas simbólico e serve para uma orientação parcial das pessoas presentes. Por quê? Porque elas também têm a experiência ilimitada dentro delas. E dentro dessa experiência ilimitada, elas identificam o que eu estou falando. Mas que relativismo já estava presente em Aristóteles? Claro, quer dizer, o relativismo não é errado. Apenas você tem que relativizar as coisas conforme a relação efetiva que elas observam na realidade e não conforme suposições que você faz. E a raiz da moralidade, como ela fica? Ela se transforma em mais um modelinho fechado. E como ficam os 10 mandamentos? Eles implicam uma pluralidade de significados, mas não é uma pluralidade totalmente em aberto. Ele está condicionado à situação real efetiva. Real efetiva. Olha, toda essa rigidez e tal impede que a pessoa reaja à realidade de acordo com a situação efetiva. Vira uma camisa de força? Vira a camisa de força. Então você se apega, quer dizer, eu estou com a razão, Deus me ensinou assim, eu vou cumprir. Eu digo, está certo, só que a situação real em torno é outra. E a sua reação está deslocada. Ela não está errada em si, mas ela está deslocada com relação à realidade. E se você insistir muito nesse caminho, a realidade vai passar por cima de você. Isso acaba se tornando uma hipocrisia, mesmo involuntária? Não é hipocrisia. É uma jaula mental em que o sujeito se prendeu. Então ele fica deslocado da realidade. Se eu perguntasse assim, dê um exemplo, todo mundo sabe. São os petistas, os esquerdopatas. Alguns deles, alguns são hipócritas mesmo. Mas aqueles que não são hipócritas, atente para isso. Eles estão numa jaula mental, em que ele mesmo se prendeu naquela jaula. Então o que acontece? Ele fica deslocado da realidade, entendeu? Entenda o petista, é isso, cara. Então você vê, estudando a realidade, você vê onde que estão esses caras, porque você diz, mas não estão... Claro, estão dentro de uma jaula. Você precisa saber o seguinte, a realidade não erra jamais, ela não erra nunca. E o conjunto da realidade acessível tem um trajeto, ela tem um movimento histórico, ela no conjunto não pode errar. Movimento histórico. E aí, por isso que a história, quem estuda a história direitinho, não é esse pessoal que está aqui estudando história, não, dando aula de história, não. Essa turma não. Essa turma aí está tudo deturpando a realidade, está tudo maluco. Né? Agora, a humanidade pode errar, a humanidade inteira pode errar, um monte de gente. Se não ela inteira, pelo menos um monte de gente. Então, os erros serão sempre parciais. E ela só faz sentido dentro da própria realidade. Todas as teorias que a gente está demolindo aqui não são erradas, consideradas nos seus limites. Agora, a única coisa que falta para as teorias é elas entenderem que elas são criações humanas como um poema ou uma música. É algo para você observar e dizer, ah, que bonito. E em seguida, voltemos para a realidade. Vídeo ensinamento, a dialética da harmonia do Messias Meixo Sama. Tudo que há no universo acha-se em perfeita harmonia. E aqueles que pensam que estão em desarmonia é porque são sojos, são limitados. As coisas que estão acontecendo aí que estão em desarmonia, elas estão acontecendo que é para voltar à harmonia. Coronavírus também. Coronavírus também. As teorias não entenderam que elas estão dentro da realidade, que elas são apenas uma reflexão humana que ilumina uma parte insignificante da realidade, tal como se apresentou a seu fulano naquele momento e que ela jamais poderá
dar conta do conjunto, só isto. Você veja, por exemplo, a possibilidade de você criar um modelinho, uma teoria, uma maquininha, que represente a seus olhos a estrutura do cosmos. É uma possibilidade humana, ela existe, portanto você não vai poder abolir. Os caras sempre vão inventar o relógio, ou máquina de somar, ou computadores, ou qualquer outra coisa, ou teorias, marxismo. Eles sempre vão inventar essas coisas. Então, como símbolos de totalidade, elas servem. E elas são feitas para esclarecer, para você vivenciar aquilo naquele momento, sobre aquele aspecto, para você saber que é só um aspecto. Assim como você conversando com uma pessoa, você sabe que ela não é a única pessoa que existe. Então, se a sua mente é totalmente cercada pela mente da outra e você fica achando que aquela pessoa é Deus, é o infinito, eu acho que você se enganou. Muita gente está pensando que o Lula é isso. Porque tudo que o sujeito está falando só vale dentro da abertura da realidade. Portanto, a função do filósofo, que já foi dada por Sócrates, não é persuadir as pessoas de uma doutrina. Que aí vira ideologia? Exatamente, vira ideologia. Né? Eu me lembro, eu estava aqui pensando no que, quando eu passei a folha, eu fiquei me lembrando. Você sabe que eu estava tão obcecado que quando, isso é uma grande prova para mim, que quando eu estava vivendo a maior dor na minha vida, né? Eu, como era comunista, o que é que eu pensava? Eu vou resolver esse problema com o materialismo dialético histórico. Simples. Porque para mim quando eu dizia assim, quando alguém me perguntava o que você é? Eu sou comunista. E qual é ser comunista? É você ter uma visão de mundo, não é isso? Qual é a sua visão de mundo? Materialismo dialético histórico. É o comunismo científico. Tudo bem, então estou vivendo um problema, aí vou tentar enfrentar com isso. Não dá. Porque seu problema é emocional, você não consegue resolver esse problema. Então essa maquininha, essa teoria, essa coisa, não dá conta da realidade. É um exemplo que eu vivenciei isso assim, por isso que estou passando para vocês. Então, quando você exatamente aí vira ideologia, sim, é devolver a realidade que você conhece. Existe uma estrutura da realidade que é aberta para todos. Cada um de nós pode voltar lá a qualquer momento. Então, isso aí é a verdadeira presença de Deus. Fora disso, tudo é sonho, ilusão, poesia, romance, papapá. Mas a maquininha tem uma função prática também, não tem? Claro, mas você percebe que nenhuma delas substitui as outras. Como assim? Não é porque um sujeito que tem um computador que ele não precisa mais de um automóvel. Não é porque ele tem um automóvel que ele não precisa mais de uma batedeira elétrica. Ele não pode fazer tudo com uma máquina só. Então é característica desse modelo, dessas máquinas, sua proliferação. E se elas proliferam, significa que nenhuma delas dá conta do recado. Nem praticamente, nem teoricamente. Elas são feitas para o serviço humano, para servir o ser humano dentro da limitação da sua finalidade. E o sujeito que fez pode estar muito encantado com aquilo e achar que aquilo é a solução de todos os problemas, mas de fato só é a solução de alguns problemas. E como tudo que nós inventamos resolve uns problemas e cria outros problemas. Veja o medicamento. Você toma para tentar resolver uma coisa, você escolheu um monte de outras coisas. Porque uma espécie de desconforto do homem dentro da estrutura da realidade é inerente à condição humana. Desconforto que a gente sente dentro da estrutura da realidade. Por isso que as pessoas às vezes não querem saber a realidade. Você está com uma doença grave, você quer saber isso? Não. Então a situação do mundo atual não reflete senão esse desligamento da estrutura da realidade que aconteceu 5 séculos atrás, hein? E foi crescendo, que eu falei, começou o Renascimento, começou essa porcaria toda. A Idade Média, então, foi melhor? Num certo aspecto, foi. Entendeu? Mas o mundo desenvolveu muito a ciência, o progresso, a tecnologia, a sociedade? Sim.
Por que razão? Porque nós estamos na era da noite, tinha que crescer o progresso material. Mas espiritualmente a gente empobreceu. Agora ele tem que fazer o quê? O casamento de novo. No equilíbrio. Do equilíbrio. É, vem a pergunta, né? E o que se deve fazer então? Aprender com o que nós vamos palestrar no próximo tópico. Mas qual é esse próximo tópico? Que é amanhã. Que é amanhã, às 7 horas da noite. É um retorno. Retorno de quê, cara? Da experiência da realidade. Nós começamos a viver só doutrina, cara. Você entendeu? Eu não sei se foi muito sofisticado, mas se você conseguir ver, não precisa aprender tudo assim, né? Saber logo tudo, que é meio enrolado mesmo. Está enrolado, é complexo, denso. é denso. É denso. Né? Agora, É denso. o que você pode fazer? Não, assim, eu vou ouvindo, não entra tudo, mas eu vou ouvindo. É. Essas poucas pessoas que estão aqui, que eu acho que não é isso, porque tem muita gente que não fala nada, né? Quer dizer, então, aí quando o cara não dá nem um boa noite, nem um bom dia, nem nada, eu não sei nem que o cara tá, né? Agora Mas, aqui para mim no meu celular acusa que tem 6 pessoas assistindo. pois é, aqui tem dois, aqui só tem quatro acusando, aqui só tem, bom, tá acusando porque o cara deu oi, o cara falou oi, É, aí tudo bem, eu sei que tem agora sim. 4 oi, tem 5, bom, não sei, aqui tem 4 só. Não, tem 4, mas agora tem 5 pessoas assistindo. Pois é, 5 pessoas. Eu não sei se tem mais. Daqui a pouco a gente desliga isso, quando a gente vai ver, aí tem 90 aí. Mas as pessoas podem ver depois. Não, Tem não mas sei antes quantas mesmo, eu digo agora. visualizações. Se eu Não desligar esse sei. troço olhar, daqui a pouco tem muito mais do que isso. Tem 30, tem não sei o quê. Eu não entendo isso, entendeu? É que as pessoas ficam vendo e não são. E Não são, amanhã como é que se diz? termina, né? Mas de qualquer maneira, vocês, 4, que estão vendo isso aí, quer dizer pelo menos o que é que vocês estão achando, o que é que estão. Para mim ter uma ideiazinha, se está agradando, se está sentindo. É para mim assim, se você quer falar alguma Isso, coisa, fala. eu não entendo metade. Isso, tá mas bom. eu tô aqui, Tudo bem. entendeu? É Se isso. entender só um terço, tá Porque é bom. muito denso o negócio. É. Eu entendo pedaços, entendeu? Mas eu não entendo tudo. É bem denso. É verdade. Mas vale a pena? Valeu a pena? Vai. Então Tô doida para ver amanhã. vamos falar amanhã. Se ninguém quer se pronunciar, acho que não, né? Ninguém quer se pronunciar. Então, encerramos por aqui. Hoje eu ainda vou dar continuidade. Né? Show! O Jussara escreveu show. Rodrigo Maia. Bom, vou ver mais tarde de novo para fixar bem um assunto complexo como esse, merece maior atenção. É isso mesmo, verdade. Hoje eu vou botar agora logo, é para botar às 7 horas. Eu já ponho logo agora. A música e o cinema. A música e o cinema. Tá bom? Primeiro eu boto o cinema para ficar na ordem assim, música e cinema. Porque, eu vou lanchar e depois eu vou ver. Eu sei que a Ana é a única que está vendo isso. Eu ou a tô. única, ou não sei se tem outra, porque ninguém bota. Da última vez ela nem botou, eu sei que ela viu, mas como ela não botou curtida nenhuma, então a Ju botou. Estamos sendo alimentados, a digestão é lenta. É verdade. Eu sempre tive medo de E fazer a essas ignorância é coisas. enorme. Eu sempre. Eu resolvi entrar para isso para a pessoa começar a saber a distância das coisas, né? Mas é ótimo, porque a ignorância é muito grande. Você vê, ter tido esses tantos anos de petismo no poder, caramba. Pensa só o que aconteceu, cara. As universidades ficaram em frangalho, né? Engraçado que esse comentário que o Rodrigo Maia fez não entrou no meu celular. Não. Os movimentos sociais se emburreceram todo. Né? Ficaram aí com esse negócio desses direitos humanos.
querendo voto, né? E esses idiotas todos embarcando nisso e tal, e achando que todo mundo tem que ser gay, todo mundo tem que ser, né, adorar preto, pô. Por quê? Adora branco também, adora todo mundo, por todas as cores. Então ficou essa babacagem, né? O politicamente correto, né? Ih, cacete, muita doideira. E o pessoal que está ouvindo isso aí, ó, dessa turma, que talvez não vai ouvir nunca, graças a Deus, eles pensam que eu estou aqui, que eu passei a ser racista, passei a ser sexista, passei a ser. Pô, cara, enxerga o que eu estou falando, escuta e entende o que eu estou dizendo. Não é nada disso. Ninguém pode ficar vivendo. Tem gente que está vivendo. Quantas pessoas eu conheço assim, cara? Você pega o cara, tinha um amigo meu que só queria falar que ele era gay. O tempo todo. Eu acho que eu vou ficar escutando o tempo todo uma coisa dessa, dos sucessos dele, das dores dele. Pô, a vida é muito maior do que essa questão sexual, cara. Da sua predileção, do seu gênero. Pô, abre para o mundo é muito maior. Olha o infinito, olha Deus, pô. Isso é encerro. Lá vai a música, lá vai o cinema. Até amanhã, 7 horas da noite. E amanhã ainda tem a história, não perca. Hein? Terminamos esse negócio de realidade, ainda botamos a história. Tá? Estamos indo, coisa gorda. Aí eu fiz só para acabar, só sabe o que acontece? Eu fico vendo por muita gente assim. É porque eu estou ocupando um espaço, né? Você vê, daqui a pouco eu fico ocupando, hoje assim eu ocupei bastante, né? Mas daqui a pouco eu fico ocupando talvez assim 1 hora do tempo da pessoa, a pessoa diz assim, daqui a pouco o cara vai se revoltar comigo, ou sei lá, os parentes dele, a esposa dele, ou o marido dela, sei lá o que é. Ou a minha religião, né? Vai se revoltar. Você está fazendo as pessoas se ocuparem com você, vamos falar a palavra assim. Eu fico rindo, cara. Eu estou fazendo essa coisa toda dentro de um plano que eu já expliquei. Eu não vou ficar explicando a vida toda isso. Né? O plano que está dentro procurando a obra de Deus. Né? Então, se as pessoas estão tendo, eu diria o seguinte: essa oportunidade de ter uma pessoa que nem eu que está querendo fazer isso e podendo fazer isso, talvez não na imensidão que as pessoas, não sei dizer se merecesse ou não, mas dentro do que eu sei, quer dizer, estou proporcionando isso, para que você vai pegar esse seu tempo comigo e vai dedicar com outra coisa? Põe na balança, não é? Porque qualquer outra coisa que você fizer, provavelmente, vai ser muito menos digno do que você ficar prestando atenção no que eu estou falando. Provavelmente. Mas as pessoas vão dizer, tá aí, já vai, né? Porque eu sou sexista, não sei o quê. Aí como é que eu vou me chamar agora? Deixa eu ver. Você está muito arrogante, não é a palavra. Muito convencido. Tá bom, sou convencido. Pode falar o que você quiser, cara. Mas entende o que eu estou falando. Faz um esforçozinho pequeno. Agora cantou. Tá bom? A realidade. Jussara aí botou gratidão. Obrigado. Gratidão ao meu mestre lá, Meixo Sama, né? Deus, os antepassados. Grato por isso tudo, por vocês também. E vamos em frente, que a obra divina não pode parar. Até amanhã, se Deus quiser. Ou daqui a pouco mesmo, vocês ficam vendo aí. Tá? Mas daqui a pouco é a postagem só. Eu vou postar. 3 minutos aí já estou postando.